Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento, com ganho de peso acima de 1,7 kg. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário, especialista em aumento de ganho de peso em confinamento, e hoje nós vamos conversar um tema muito polêmico aqui no nosso programa, que é justamente o seguinte: e aí, você que está confinando, você que está engordando boi, você que está se fazendo a seguinte pergunta: realmente será que chegou a hora de parar de engordar boi? Será que com a atual situação de preço de arroba, de realidade, de país, de política, de preço de alimento, de insumo, será que realmente está na hora de parar de engordar boi? Muito bem. Toda vez que a gente começa o programa, eu procuro entender o que está acontecendo com cada um de vocês. Eu procuro entender o que pode estar passando na sua cabeça num momento como esse, num momento de estreitamento de margem, de dificuldade. Realmente, cada ano é uma novidade, cada ano a gente tem um desafio maior e tem momentos que a gente tem que se perguntar se realmente dá para continuar na atividade ou tem que parar. Você faz conta, você compra os alimentos, você compra os animais, você tem a mão de obra lá, está sempre fazendo conta para chegar num bom resultado, mas muitas vezes esse resultado não vem. E aí passa na sua cabeça essa pergunta: será que realmente está na hora de parar de engordar boi? Ou será que eu consigo ficar na pecuária? Eu sei que isso está aí na sua cabeça nesse momento agora, hoje. Então, eu vou te fazer a seguinte pergunta, para você sair hoje desse programa com uma resposta, na verdade. Será no seu caso, né? Será que no seu caso realmente é melhor parar ou é melhor continuar? Na tua propriedade, na tua realidade hoje, na região do país que você está me vendo hoje, será que é melhor parar ou será que é melhor continuar? Bom, hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que tiram o seu fôlego na engorda, que te deixam sem gás para continuar. Não estou dizendo num sentido só de vontade, de ânimo ou desânimo, mas de capital mesmo, de dinheiro mesmo. Agora, quando a gente fala em confinamento, quando a gente fala em engorda, né? Quais são as vantagens do confinamento em relação à cria e à recria, ou as desvantagens? Vamos falar um pouco sobre isso hoje também. Vamos falar como você sabe, como você consegue saber, como você vai definir se no seu caso é melhor realmente parar ou continuar engordando o boi, continuar no confinamento, e finalmente, por que você não tem resultado. E se você decidir que dá para continuar, o que você de fato tem que fazer para mudar, para continuar, para fazer diferente. Isso que eu vou falar aqui hoje é muito diferente, por exemplo, de uma situação onde você vai estar, você que está um pouco mais avançado, está avaliando as possibilidades de retorno de investimento da terra, está olhando para diversificar a sua fonte de receita. Você tem áreas grandes e aí você precisa, no seu caso, né, de grandes propriedades, muitas vezes diversificar. Então, se você já está nesse nível hoje, se você trabalha com engorda, mas também tem outras propriedades, outras atividades dentro da própria agropecuária, dentro da agricultura, por exemplo, e está pensando aí em considerar o confinamento como uma hipótese, ou melhor, como uma alternativa de fonte de receita, esse programa hoje não é para você, porque você justamente já tem alguma coisa que funciona. O que eu vou falar aqui hoje é para quem tem que sair do zero ao lucro, precisa sair do zero para realmente continuar engordando boi. É exatamente isso que a gente vai conversar. E aí você vai decidir se você tem condições realmente de continuar na engorda ou não. Bom, antes de você começar a pensar para tomar a sua decisão, ou melhor, para pensar em tomar uma decisão, porque muitas vezes a gente chega à conclusão, mas leva um tempo, tem que amadurecer essa escolha, né? Eu tenho que te dizer o seguinte: engordar hoje é uma oportunidade. Precisa de conhecimento? Sim. Agora, e para fazer cria? Você que está comparando a engorda, por exemplo, com a cria. Para fazer cria, são outros conhecimentos, mas além da parte de nutrição, de manejo, a parte reprodutiva é muito importante, é essencial para ter uma rentabilidade boa na cria.
E fora tudo isso, precisa de pasto, precisa de muito pasto. Precisa saber plantar, mas acima de tudo precisa colher pasto, precisa saber colher pasto. E aí, além de ter o conhecimento, precisa da área, de uma área grande também. Então, se você tem todas essas condições na mão, ótimo, mas o confinamento tem essa vantagem, né? Agora, a recria, por exemplo. Quem faz recria, quem faz ciclo completo, né? Cria, recria, engorda, sempre está estudando quanto tempo esse bezerro tem que ficar na recria, se é 1 ano, se é 2, ou se não tem recria mais. Tem que fazer uma análise de viabilidade um pouco mais complexa, tem que olhar o mercado futuro para saber o que compensa, o que não compensa, enfim. Dentro da recria ou do ciclo completo, a gente tem que fazer outras análises. A engorda, não. A engorda, ela é um ciclo que tem que ser cada vez mais curto, porque tem que ser mais eficiente e tem a possibilidade de girar mais animais por ano. Girando mais animais por ano, aumenta-se a fonte de receita e, obviamente, eu tenho dentro da propriedade um maior número de giros, né, de ciclos de engorda por ano, aumenta a minha fonte de receita e aumenta a minha possibilidade de crescer, de expandir, sem necessariamente ter que ter uma área muito grande, uma propriedade extensa. Eu consigo sim caminhar, progredir na engorda com conhecimento. Agora, quem sabe, quem tem conhecimento, quem sabe fazer, ganha dinheiro engordando boi, engordando bezerro, engordando garrote. Às vezes você está aqui com a gente hoje ouvindo sobre engorda, sobre confinamento, mas você tira leite e você tem uns bezerros de leite lá. E você não está pensando em fazer um confinamento para chegar num resultado XYZ, não. Você está pensando numa possibilidade para engordar melhor essa bezerrada, para conseguir te dar uma renda extra para a propriedade, porque você já faz isso. E aí é uma outra história. Então tem várias possibilidades, sim, de ganhar dinheiro com engorda, mas tem que saber fazer. Muito bem. Agora, esse tipo de situação, ele é comum. Eu acompanho algumas pessoas, alguns proprietários, né, que engordam muito bem, como por exemplo o Wagner lá de Leme, tem uma propriedade pequena, engorda no sítio, engorda bem, tem um cliente para esse gado, então tem uma fórmula bacana, faz de um jeito simples e ainda tem aonde vender esse gado, ganha dinheiro com isso. O Guilherme, lá em Santa Catarina, com outro tipo de gado, outro tipo de dieta, outro tipo de região, outro tipo de lugar para vender esse gado, também ganha dinheiro com pouco gado. No sítio, área pequena. O Joel e o Adriano, lá no Rio Grande do Sul, também com sistemas diferentes, ganham dinheiro com gado, com pouco gado, sem ter necessidade de ter uma área grande, engordam de forma simples em propriedade pequena. Sítio, chácara, consegue ganhar dinheiro. Então, talvez, se você está pensando assim agora, nesse momento, Marcelo, mas eu te acompanho, eu vejo seus conteúdos, eu estou no programa, eu te conheço já, mas realmente a gente está num momento muito apertado. E por isso que me chamou a atenção o tema do programa de hoje, se vale a pena continuar ou não, porque eu estou estrangulado aqui, na verdade. Né? O seu João lá também está estranguladaço, o seu João lá está pagando caro alimento, tá precisando gastar menos, tá reclamando porque agora deu uma bambeada no preço da arroba e os boi dele não são boi China mais, que já tá com 4, 5, mais de 4 dentes, enfim. Então, se isso tá passando na sua cabeça agora, se você tá pensando nisso agora, que tá realmente estrangulado, eu entendo, porque realmente tá. No Brasil, a gente tem uma realidade diferente e esse ano é eleitoral, mas olha, no mundo, a gente também tem momentos muito diferentes. Há um tempo atrás a gente começou uma guerra que está por aí agora, até agora, né? Então a gente está colheu os efeitos de uma guerra em preço de insumo. Enfim, essas situações de dificuldade tem em todo lugar e sempre vai ter em qualquer negócio. Então que não seja esse o motivo para você decidir se vai parar de engordar boi ou não, porque mudou de negócio é outra dificuldade, vai ter lá também, né? Então a gente que gosta de engordar, que gosta de ter propriedade, que gosta do que faz, a gente precisa avaliar por outro ângulo se vale a pena continuar ou não. E eu vou contar para você isso no final do programa de hoje, vou te dar uma ajuda para você avaliar e definir o que você vai fazer com os bois ou com a propriedade que você tem. Bom, antes de você pensar se vai parar mesmo ou não, eu vou deixar uma dica já aqui.
Se você está fazendo de um jeito hoje que não está te dando um lucro, que não está tendo um resultado legal, a primeira coisa é saber, é decretar. Pega uma caneta e um papel aí, escreve assim: eu quero continuar, eu decreto que eu vou mudar. Eu decreto que eu vou fazer diferente. Então, você tem que saber o que você precisa mudar primordialmente aí no seu sistema, no seu dia a dia, mas tem que querer. Eu posso pegar um camelo morrendo de sede, levar ele no meio do deserto, botar ele na frente do oásis. Mas se ele não quiser beber água, eu não posso beber água por ele. Então, agora eu vou falar algumas coisas que faz com que as pessoas errem, com que as pessoas não consigam ter resultado, tentando engordar boi com viabilidade, com lucro. A primeira delas, que realmente, e vamos pensar assim, de uma forma bem ampla, a primeira coisa que faz com que as pessoas não tenham resultado é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento gera falta de resultado. E quando eu falo em falta de conhecimento, pode ser difícil para você, viu, seu João? Você que teu pai já engordava, teu avô já engordava, tua família inteira já invernava boi, e você hoje fala: Marcelo, mas hoje não dá mais. Esse conhecimento que o senhor tem muitas vezes para a realidade da nossa pecuária hoje, do nosso preço de alimento hoje, pode não ser mais necessário. Então, necessário não, pode não ser mais suficiente. Conhecimento sempre é necessário, mas pode não ser mais suficiente. Então, a falta de um conhecimento atual que funciona hoje é uma parte que é um problema, na verdade. O principal problema é que não gera resultado. Por exemplo, uma dieta quer tentar engordar boi com dietas que são mais fracas, com muito capim. Mas, Marcelo, é tão importante ter uma fonte de volumoso boa para engordar boi. É tão importante conseguir fazer com que o boi coma bem. Eu fui acostumado nisso desde sempre. Sim, o boi é herbívoro, precisa de capim. Mas, na verdade, quando a gente fala em viabilidade, em tempo de engorda, a gente pode ter um conhecimento que funcionava lá atrás, como eu acabei de dizer, mas hoje não vai funcionar mais não, seu João. O senhor tem que entender isso, porque senão eu vou ficar falando aqui, o senhor vai ficar ouvindo aí e ainda vai falar assim: ah, o que o Marcelo falou não serve para mim. Não serve para o senhor se o senhor não entender que uma dieta que tem muito volumoso, muito capim, ela necessariamente não vai levar ao ganho de peso que o senhor precisa ter para ganhar dinheiro hoje. Eu vou mostrar, não só hoje, mas continuando aqui nos dias de programa, aqui na nossa proposta, cada vez mais o senhor vai entender como e o que precisa ser feito, até a hora que o senhor resolver fazer e aí colocar em prática, e depois o senhor vai vir aqui ao vivo comigo contar o resultado de como foi, viu, seu João? Muito bom. Então, uma dieta fraca com muito capim é um problema. É um problema porque parece bonito, enche o coxo. O animal come com gosto, mas não converte bem. Ó, um abraço pro Walter, mandou uma mensagem aqui pra gente. Obrigado, Walter, seja muito bem-vindo. Você que está pelo YouTube e pelo Instagram também e pelo Facebook, sejam muito bem-vindos também. Muito bem. Um outro problema que a falta de informação faz é que o animal pode estar consumindo menos nutriente do que ele precisa. E justamente quando a gente faz uma dieta com muito volumoso, isso acontece. Menos energia do que ele precisa, menos proteína, uma série de nutrientes que balanceados, equilibrados, vão entregar um ganho de peso muito rápido ou muito mais rápido do que você tem hoje aí na sua propriedade, aí no seu confinamento, aí no seu sítio, aí na sua chácara. Então, essa parte de nutriente é importante, que o nutriente ele está dentro do alimento. O animal precisa comer o alimento, digerir esse alimento para poder aproveitar esse nutriente e aí ganhar peso. E quando eu não sei fazer o equilíbrio nutricional de forma certa, o balanceamento da dieta de forma certa, significa que eu estou com uma alimentação desbalanceada. Uma alimentação desbalanceada, ela pode ser bonita de ver e fraca no ganho de peso. E aí eu tenho um problema, porque eu estou gostando do que eu estou vendo e o boi está gostando de comer. Mas no final,
pode ser que você tenha que parar mesmo, entendendo que esse é o jeito certo, que só assim funciona, porque tudo isso vai levar lá na última linha, lá depois de trabalhar muito duro, durante 90, 120, 150 dias, depois de trabalhar firme, vai te levar lá no final e falar, Marcelo, eu não tive ganho de peso nesses animais, não tive bom ganho de peso. Eu fiquei no 0 a 0. Eu trabalhei muito e fiquei no 0 a 0. Então, essa é a primeira coisa importante para você entender na nossa conversa de hoje. E se você chegou um pouco atrasado, se você quiser pegar lá do começo, saiba que lá no Instagram, quem está aqui no Instagram, e para você que está no YouTube e no Facebook, lá no Instagram essa live fica disponível. Então você pode voltar lá e assistir e pegar desde o começo. Bom, agora, por outro lado, eu tenho que dizer o seguinte também. Quanto mais você performa hoje, se você já tem um confinamento que tem boa performance, se você é técnico, trabalha num confinamento que já performa bem, o seu desafio é um pouco maior, porque você já tem resultado, você já sabe que você vai continuar engordando boi, mas você quer ganhar um pouco mais. Então você tem que conhecer muito mais do que você conhece já, mesmo tendo um bom entendimento do processo, sabendo fazer, você vai precisar saber muito mais. Porque aí você começa a arriscar um pouco mais na escala, na quantidade, aí surgem os desafios de fornecimento, você tem que comprar muitos lotes de matérias-primas diferentes, de vindas muitas vezes de mais de um fornecedor, com características nutricionais diferentes, com um nível de matéria seca diferente, então a complexidade te ajuda. Então o problema nutricional, ele é uma realidade dentro dos pequenos confinamentos e dentro dos grandes confinamentos. E é um desafio exclusivo, não exclusivo, mas um desafio que a suinocultura, por exemplo, e a avicultura já superaram. E nós, seu João, nós precisamos fazer a nossa lição de casa. Nós precisamos fazer a comida ficar parecida todos os dias, entregando muito nutriente, não muito volume. Tem que ter força e não volume. O volume tem que estar certo, não pode ser nem mais nem menos. E eu já dei uma dica, hein? Guarda essa dica até o final do programa de hoje, você vai entender por que o volume tem que estar certo. Muito bem. Quando eu vejo as pessoas tentando ganhar dinheiro, tentando fazer de uma forma certa, tentando continuar engordando boi, eu vejo uma coisa que atrapalha, alguns erros, na verdade, que atrapalham, erros que são muito comuns. Primeiro, erros pelos desafios com a complexidade da dieta. Dietas que são muito complexas, sim. Grau de complexidade, número de ingredientes, diferente ordem na sequência de mistura, mudar a sequência de mistura, colocar um ingrediente entrando mais de uma vez na sequência, enfim. Às vezes, dependendo do tamanho da operação, é importante você fazer um detalhamento maior na sequência de mistura dos alimentos que vão no vagão, mas num nível menor, num confinamento menor, isso necessariamente vai causar um grau de complexidade. Ter 4, 5 ingredientes numa dieta leva a um grau de complexidade também. E aí eu tenho que acertar o grau de desafio, de dificuldade, de complexidade que a minha dieta tem para a equipe que eu tenho. A equipe que eu tenho tem que ser boa o suficiente para entregar essa dieta. Quem faz os tratos, quem realmente faz a coisa acontecer, quem leva a comida até o boi, não sou eu, Marcelo, que estou te ensinando. Não é você que já sabe, ou você que é técnico, ensina a sua turma. Não é você que formula a dieta e nem eu que formulo a dieta. Quem faz a dieta acontecer no dia a dia, chegar nos animais, o trato chegar nos animais, é quem serve, é quem mistura o trato e quem leva esse trato até no coxo. Então, misturar o trato tem que ser de forma simples, tem que ser fácil. E levar esse trato para o coxo também tem que ser simples, tem que ser fácil. Porque, senão, se começa a ter muito ingrediente e você ainda não está preparado para isso, como é que você mede, que você pesa a quantidade de ingrediente que você vai botar em cada trato para os animais comerem? E por que você precisa conhecer cada vez mais, já que a gente está falando na possibilidade de continuar engordando ou ter que parar de engordar, por que você precisa conhecer cada vez mais é quanto você está colocando de nutriente em cada trato. Conhecer cada vez mais a formulação, o balanceamento da dieta, saber quanto aquele trato te entrega de ganho de peso, ou seja,
quantos dias ele vai demorar para botar 6 arrobas no animal. Vamos pensar que a tua meta é botar 6 arrobas no animal. Então, se você precisa botar 6 arrobas no animal, você vai fazer um trato e vai projetar quantos dias você vai precisar tratar aqueles animais. Uma vez que você fez isso, você lá no final, você vai fazer uma conta assim, bom, então eu demorei 120 dias para colocar 6 arrobas. É só um exemplo, ou 100 dias para colocar 6 arrobas, já é melhor. 100 dias para colocar 6 arrobas. Quanto que eu investi para colocar 6 arrobas? Eu investi R$ 1.300, ou eu investi R$ 2.000. Então, você vai chegar numa conta muito precisa do valor da arroba engordada, ou seja, de quantos reais você precisou investir, quanto custou esse trato e quanto custou para o animal engordar uma arroba. Esse é o número que, de fato, diz se você tem condições de continuar engordando o boi ou não. E muita coisa vai tentar te enganar antes de você chegar nesse número. Muita informação do mercado, preço de alimentos subindo, abaixando, e aí você tem uma tendência à escolha de uma forma errada esses alimentos, e aí você tem uma tendência a achar que não vai dar certo, e aí você quer comprar só comida barata. E tudo isso, seu João, leva o senhor a ter menos ganho de peso. E chega lá no final, o valor da arroba engordada não é atingido. Então, diante dessa situação, dessa realidade, como saber se realmente dá para você continuar engordando boi ou não? Primeira coisa, primeiro aspecto importante para qualquer produtor, para qualquer tamanho de propriedade é o seguinte: eu tenho que entender o que eu dou conta de fazer lá na minha fazenda, lá no meu confinamento, o que é possível ser feito, ou seja, se eu consigo fazer aquele tipo de trato que foi proposto pelo meu técnico, ou que eu aprendi a fazer, se você não tem um técnico, ou você foi lá, sabe como fazer, já pegou, entendeu? Vai lá, Marcelo, será que eu consigo fazer isso? Eu dou conta de fazer isso? Então, a primeira coisa que você tem que saber para considerar se vai continuar ou não engordando eu dou conta. Primeiro você precisa entender o que tem que ser feito, depois saber responder essa pergunta. Eu dou conta de fazer isso? Eu vou usar uma dieta que ela foi planejada para ser simples, fácil de fazer, qualquer um consegue fazer essa dieta? A chance do meu funcionário errar essa dieta é muito pequena? Sim. Eu vou usar uma dieta forte? Uma outra coisa muito importante que você precisa considerar. A minha dieta é forte o suficiente? Eu escolhi uma dieta forte? Eu vou ser capaz de botar um ganho de peso rápido nesses animais? E finalmente, saber o seguinte: você, seu João, precisa colocar energia na dieta e não porcaria, entendeu? Então, num momento de margem apertada, insumo mais caro, a tendência é ir para o outro lado. E do outro lado, normalmente o ganho de peso é baixo e o prejuízo é certo. Então, sabendo que é simples, que eu consigo fazer a dieta, que eu consigo entregar essa dieta, que essa dieta está forte, que ela tem um nível bom de energia, que ela está balanceada em nutrientes para levar a um ganho de peso rápido e ter uma engorda rápida, ou seja, o animal vai ganhar peso rápido, vai engordar rápido, eu preciso, com certeza, entender que não é escolhendo os alimentos mais baratos para compor essa dieta que eu vou chegar lá. Bom, então, para continuar, para realmente sair dessa conversa de hoje, a gente já está chegando no fim. Então, para você continuar, para você saber e determinar o teu futuro na engorda, eu vou te fazer um convite que eu já comecei a fazer lá atrás. E é importante que você esteja aberto a aceitar ou não. Pode ser que você fale, Marcelo, não, eu penso diferente, eu não quero fazer isso, eu vou parar de engordar boi. Tudo bem, é uma opção. Mas eu quero que você saiba que é possível, sim, continuar na engorda, desde que você consiga ou esteja aberto a fazer diferente. É a primeira coisa que precisa entender. Se a gente teve muito sucesso no passado, se a gente tem história de família que engordou boi a vida inteira, mas hoje não está dando certo, então você precisa fazer diferente do que sempre foi feito aí na sua propriedade, na sua família. Entender que o que dava lucro antes não vai dar lucro daqui para frente. Entender que
o que te trouxe até aqui não é o que vai fazer você seguir nos próximos 10, 20 anos. Não é o que vai fazer a sua fazenda progredir. Não é o que muitas vezes vai deixar a sua fazenda, as suas terras, para os seus filhos, para as próximas gerações. Você precisa fazer de uma forma diferente. Então, essa mudança ela está muito inerente ao nosso negócio, a qualquer negócio, e a engorda também, né? O primeiro passo, né, de tudo isso é saber que você tem que ganhar mais dinheiro. E para ganhar mais dinheiro, você tem que querer fazer de um jeito certo. Precisa controlar um pouco mais o que está sendo feito para esse gado engordar. Precisa entender que existe uma dificuldade grande quando você usa, por exemplo, capim picado, silo de milho, cana picada para engordar boi no coxo. Existe uma dificuldade porque se você não consegue controlar muito bem a matéria seca, os níveis nutricionais, o tamanho da partícula, se é silo, se não é silo, qual tipo de inoculante que você colocou naquela silagem, enfim. Quando a gente vai usar volumoso para engordar boi, a gente tem que ser bom em fazer volumoso. Então, entender que existe uma dificuldade para usar volumoso. Parece simples, parece o mais simples. E esse é o principal ponto que a gente tem que olhar e muitas vezes é uma ideia que a gente tem que reconsiderar muito, porque fazer cria sem volumoso não dá, certo? Fazer cria precisa saber colher pasto. Eu falei no começo da nossa conversa de hoje. Fazer recria sem pasto, a recria já é um pouco mais, existe alguma controvérsia, existe alguma discussão boa nisso, porque tem gente falando que nem é mais para fazer recria, tem gente que fala que tem que deixar o boi passar só uma seca no pasto, mas de qualquer forma precisa de pasto. Esse conceito nutricional do uso do volumoso na engorda, ele não se aplica da mesma forma, não é necessário, por exemplo, não é a melhor hipótese. Se você não tem capacidade de fornecer um volumoso de boa qualidade, numa quantidade certa, e esse é um ponto importante. Porque primeiro eu trabalhar na qualidade desse volumoso, depois saber que eu tenho que fornecer a quantidade certa. Porque se eu não forneço a quantidade certa, cada dia o boi come de um jeito e aí me leva uma série de problemas. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de problema esses problemas que levam ao baixo desempenho no confinamento, fica atento porque no dia 22 a gente vai começar uma edição da semana Confinamento com Lucro, que é um evento online. Em breve você vai receber um convite para se inscrever, é um evento gratuito, é só clicar lá e se inscrever. E lá a gente vai falar muito mais de fatores que levam ao baixo desempenho no confinamento. O que eu estou dizendo hoje é que existe uma dificuldade de se usar os volumosos para levar um bom ganho de peso dentro do confinamento se você não consegue manter a quantidade e a qualidade desse volumoso ou se você não entende a proporção concentrado volumoso que é importante para te gerar um bom ganho de peso, fazer uma engorda rápida, conseguir girar mais animais no ano e ter um bom valor de arroba engordada lá. Bom, hoje em dia, a gente tem que estar aberto a novos conceitos, a coisas que não existiam antes e que hoje existem e funcionam, seu João. E muita gente faz já, talvez o senhor não faça ou não conheça, mas muita gente faz. Tecnologia nova não significa tecnologia cara. A palavra tecnologia significa a introdução de uma técnica nova que leva a um ganho de peso ou a uma produtividade maior, no nosso caso. Então, tem que ser uma coisa, para dar certo, de fácil aplicação. Que o senhor consegue aplicar no confinamento de forma fácil. Quebrando um pouco aquela ideia, a gente fala quebrar paradigma, né? Mudar a ideia, mudar a forma de pensar, a entender que encher o coxo com volumoso leva a uma série de situações que podem te enganar, achando que está sempre fazendo um ótimo negócio, mas na verdade não. Então, para continuar no boi, você já decidiu o que quer continuar. Então, se a gente chegou até aqui agora numa encruzilhada. Marcelo, eu ouvi tudo que você falou, eu quero continuar engordando boi. Ah, Marcelo, eu ouvi o que você falou, mas eu não quero, não, para mim tá bom já, eu vou mudar de atividade, tá tudo certo. Mas se você quer realmente continuar engordando boi, então você precisa ter um método que te dê resultado, um método que você consiga aplicar um passo a passo, desde o começo para fazer da mesma forma, escolher o que você vai usar, saber como fazer os tratos da forma certa, de forma simples, que você consiga fazer igual
todo dia igual, seu João, fazer todo dia igual. Que você consiga ter um manejo suficiente para o animal consumir bem, ter um bom consumo, apresentar um bom consumo no confinamento e saber como manter a saúde desses animais, manter esses animais saudáveis. Então você precisa de um método para sair do zero ao lucro engordando boi de forma simples no confinamento. Agora, seu João, a última coisa que eu vou deixar de conhecimento para o senhor hoje, a última informação, na verdade, não é uma informação. Eu vou fazer um convite para o senhor. O senhor precisa pensar e entender que só vai dar certo se o senhor escolher fazer o que o senhor dá conta de fazer. Não vai querer imitar, fazer a dieta do vizinho, do amigo, que dá certo para ele. Faz simples, bem feito, de forma fácil, que o senhor consiga repetir. Aprende uma coisa, vai lá, treina o seu pessoal, aí depois que todo mundo já aprendeu, você vai, faz de novo, treina de novo, dá o próximo passo, um passo de cada vez. E a última pergunta, agora sim, para o senhor pensar. O senhor dá conta mesmo de fazer uma silagem boa para engordar boi? Uma silagem boa, que não tenha perda no processo, que não tenha fermentação errada, que não tenha problema com fungo, que não tenha problema de compactação, de vedação. O senhor dá conta, seu João, de fazer realmente uma boa silagem para engordar boi? Muito bem. Se você gostou desse vídeo, pode deixar um like aqui no nosso canal e me responde o seguinte: você está disposto a mudar, a fazer diferente para sair do zero ao lucro engordando boi no confinamento? Você topa mesmo fazer diferente? Mesmo que seja sem capim picado no coxo, sem silagem, sem cana, sem bagaço, você topa fazer diferente? Você topa mudar para chegar no resultado, para ter lucro lá na engorda dos bois, lá no seu confinamento? Conta pra gente isso nos comentários, deixando o seu like aqui nos nossos canais e se você precisar de qualquer ajuda para fazer análise de viabilidade, ou seja, para saber se o seu sistema é viável, é rentável ou não, pode mandar para mim no inbox que eu vou fazer o possível para responder a todos vocês da melhor forma possível. Mas lembra que tudo começa aí dentro da sua cabeça com uma ideia, com um objetivo, com uma vontade, uma necessidade de mudar e uma vontade de permanecer. Uma vontade de continuar engordando boi, se você realmente faz o que gosta e sempre fez e vai continuar sendo capaz de fazer o que sempre gostou de fazer. Agora que você já sabe que precisa mudar e já tem uma boa ideia do que está errado aí, de como fazer diferente, do que precisa mudar e já decidiu continuar, então fica com a gente nos próximos episódios. Eu vou contar, cada dia a gente traz uma coisa diferente, cada episódio a gente traz uma coisa diferente. E de novo, para quem chegou agora, a gente vai ter a semana Confinamento com Lucro no dia 22. Você pode entrar lá, que é um evento gratuito, ok? Então, uma boa noite a todos, um bom trabalho a todos vocês e fiquem com Deus.